Fala galera do canal, nós estamos aqui começando com mais anotação, dessa vez com o Victor, fundador da Esperança. O tema de hoje vai ser sobre a importância da educação na inovação. Então, Victor, gostaria que você se apresentasse. Bom, e aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor, eu tenho 21 anos, eu tô quase fazendo 22, inclusive eu tenho que mudar essa parte do pitch. Eu tenho 22 anos, eu sou fundador da Learn, da Esperança, e talvez daqui a um tempo um futuro youtuber que nem o Vitor aí. Ah, bom, e a priori é isso. Cara, quando a gente estava conversando, mês atrás, você disse que o seu propósito era na educação. De onde que começou essa sua vontade de transformar a educação no Brasil? Massa. Bom, cara, começou quando eu era bem jovem, começou quando eu tinha, não bem jovem, mas faz um tempo, parece velho, né? Ó, quando eu tava no primeiro ano, se não me engano, eu comecei a reparar essas coisas, essas problemáticas que a educação ela tem. Que a educação hoje no Brasil ela tem muitos problemas. A gente vai até debater sobre isso hoje, mas ela tem muitos problemas. E quando eu cheguei no ensino médio, eu comecei a entender esses problemas. Eu comecei a entender que, pô, cara, tá parecendo uma prisão isso aqui. Essa escola aqui tá parecendo uma prisão. Tinha até as grades lá. E parecia muito uma prisão, e eu me sentia preso, eu me sentia aprisionado, então era algo muito negativo, sabe? Acaba que, a partir disso, eu consegui criar esse entendimento do que era, de alguns problemas que eu vivia sentindo, e aí, a partir disso, eu comecei, pô, vou focar um pouquinho mais nisso. Não nesse primeiro momento eu comecei a focar, mas eu comecei a perceber esses tipos de problema. E foi seguindo isso, foi seguindo, até que eu cheguei no meu técnico, e aí no meu técnico eu percebi que, pô, calma lá, o que eu tinha entendido de educação não necessariamente era aquilo que eu acreditava. Aquilo que eu tinha entendido, às vezes é só um entendimento errado que eu tinha. Então, vou ficar mais atento ainda agora. E aí, de novo, depois que eu passei na faculdade, eu entrei na Fundação Estudar, e aí sim eu tive um entendimento, cara, não, pera aí. A educação é muito diferente do que eu pensava e dá para trabalhar muita coisa maneira em cima dela. E aí, a partir disso, comecei a estar ativamente fazendo coisas voltadas para a educação. Desde a Learn, desde o Esperança, apesar da Learn ter sido um pouquinho antes da Fundação Estudar, mas aí eu comecei a me voltar mais para isso, mais direcionado para esse assunto, e tornando isso como meu propósito. Sim. Foi inclusive na Fundação Estudar que a gente se conheceu, né, cara? Eu acho que para quem Só quer gente falar sobre boa lá. educação, pesquisar a Fundação Estudar é bastante válido, porque lá tem muito material bom. Além disso, você tem contato com muitas pessoas boas que realmente querem fazer. Sim. Cara, mas falando um pouquinho sobre a Esperança, o que vocês fazem lá? Bom, o que que a gente tá fazendo hoje dentro do Esperança? Cara, foi uma história. O Esperança é uma história muito louca, porque ele começou em dezembro de 2019. Começou quando eu virei pro Bruno, assim, que é o rapaz que tá comigo até hoje lá, fundou o Esperança junto comigo. Falei, cara, vamos criar um cursinho? Ele, um cursinho? É um cursinho popular e pá. Bora! Eu tô falando sério, bora? Bora, bora! E aí, a partir disso, a gente começou a montar um cursinho na cabeça da gente, é, organizando vários documentos, várias coisas e tal. Até que chegou num ponto que estava agradável para a gente começar, e aí em fevereiro, mais ou menos, foi até engraçado que dentro de um curso que eu estava facilitando da Fundação Estudar, eu comentei sobre o cursinho e diversas pessoas se ofereceram para ser professoras, para ser professores e para ser diretores. Mas aí em janeiro e fevereiro a gente tava fazendo o processo seletivo para o cursinho, para tanto diretor quanto para professor. Em fevereiro a gente fez de aluno, e em março a gente já estava rodando o cursinho, a primeira turma.
E a primeira semana do cursinho teve o coronavírus. E aí, aliás, depois da primeira semana do cursinho teve o coronavírus. E isso foi extremamente prejudicial, porque a gente não estava preparado para isso, a gente tinha ouvido falar e tal. Era algo que tinha sido comentado, mas nunca bota fé que vai ser algo tão grande, tão prejudicial para a ONG ou para sua empresa, algo que vem lá da China, por exemplo. Só que acabou que veio sendo muito prejudicial e em março, na segunda semana de março, a gente teve que parar. Nisso que a gente parou, a gente ficou muito tempo sem aula, a gente ficou 1 ou 2 meses sem aula, porque a gente ficou em choque, assim. Por que a gente faz? A gente tenta dar aula online, não, os alunos não têm acesso à internet, a gente tenta não sei o que, não, os alunos também não têm, e foi muito problemático mesmo pensar nisso. Só que aí, a gente conseguiu chegar numa situação que, conversando com a diretoria do cursinho, eu falei, cara, eu acho que a gente pode pivotar um pouco, pegar uma extração lá das startups, mas vamos pivotar um pouquinho e vamos mudar a forma como o cursinho é feito hoje. Vamos nos tornar uma ONG, e essa ONG voltada para fazer outra coisa, voltada para atingir esse negócio de outra forma. Acaba que a gente pivotou várias vezes nesse processo, acaba que foram muitas coisas nesse meio, do cursinho até a Associação Esperança hoje, foram muitas coisas que percorreram isso de agora a gente vai ser voltado só para cursinho. Não, agora a gente vai ser voltado só para iniciativa. Não, agora muita coisa mesmo. Acabou que hoje em dia a gente é voltado para o que o Esperança faz hoje, né? Ele pretende fazer, porque a gente está começando a fazer isso hoje em janeiro. Aliás, a gente vai começar em março, mas a pretensão é já ter essa preparação hoje em janeiro. O esquema da equipe, né? Organização Isso, da equipe. Exatamente. Inclusive, a gente vai abrir o processo seletivo para trainees esse mês, que é algo muito importante para a gente. E aí, quem estiver assistindo e quiser participar, só mandar mensagem para mim lá no LinkedIn, ou se não, procurar o Vitor e falar. Enfim. E aí, o que o Esperança se propõe a ser, o que ele faz? Ele capacita pessoas que querem criar iniciativas educacionais voltadas para populações socioeconomicamente vulneráveis ou populações que precisam no geral. Que nem é a mesma base da proposta do cursinho popular. O mesmo público que um cursinho popular tem, as iniciativas educacionais têm. E aí a gente quer manter esse foco, quer manter essa mesma linha de raciocínio. E o que a gente faz? A gente capacita essas pessoas criam iniciativas educacionais, a partir dessas iniciativas educacionais, elas geram impacto social, essas pessoas, a gente tenta realocar elas no mercado, colocar elas em contato com nossos parceiros comerciais, e aí esses parceiros podem vir a contratar elas ou não, depende da iniciativa dela, depende do perfil dela, enfim, diversas coisas. E aí, a partir disso, a partir dessa iniciativa, ela pode vir a se tornar um projeto popular, e aí é o exemplo do cursinho popular, que ele percorre mais um pouco de tempo, ou se não, ela pode vir a se tornar um projeto popular, e aí depois disso a gente faz um ecossistema próprio, que esse projeto popular, a gente apoia ele através de capacitações, consultoria, e também dando espaço de fala para eles, visibilidade no caso, e a gente integra os embaixadores com esses projetos populares. Ou seja, se um embaixador ele está querendo fazer um projeto popular voltado para o Enem, a gente consegue colocar ele em diálogo com um projeto popular que ele é voltado para o Enem. Se um projeto popular quer criar uma iniciativa nova para o Enem, a gente consegue colocar ele em contato com embaixadores que queiram criar iniciativas para o Enem. Então é como fazer um grande networking para a educação, né? Um grande networking na educação, e no meio a gente vai fazendo várias coisas legais.
Cara, bacana. E até agora, como é que tem sido a experiência de estar criando Esperança? Muito louca, porque a ONG é bem diferente de uma startup normal, porque parece que algumas regras mudam muito. Então, você não pode fazer uma coisa que você faria numa startup porque não dá lucro. Numa startup tem certa liberdade para isso, uma ONG tem certa liberdade para isso. E aí acaba que às vezes a gente se pega se limitando, ou se não, abrindo portas que a gente não poderia abrir, mas de qualquer forma o tratamento tem que ser diferente. Isso é fundamental. Fundamental ter essa percepção, na minha opinião. Mas, cara, no geral é muito fantástico. É muito bom ter uma visão macro, assim, do negócio, como é que tá ficando, as peças se encaixando. Na hora que você vai ver o castelo, na hora que o castelo juntar assim, você vê que, cara, tá ficando muito bonito. A visão tá ficando muito massa e na hora que encaixar, vai dar tudo certo. Será que você poderia compartilhar algum desafio e resultado que você já conseguiu alcançar com Esperança? Algum desafio e resultado que já consegui alcançar dentro do Esperança. Eu acho que o desafio atual tá que a gente tá enfrentando e que tá sendo muito louco resolver, tá sendo a criação de brand pro Esperança. Tornar o Esperança uma marca reconhecida. E aí a gente tá fazendo isso através de dando várias capacitações esse mês. Eu entrei em contato com diversas EJs, diversos projetos e ONGs, startups, enfim, que queiram criar projetos ou que tenham projetos ou que estejam em funcionamento. E aí, a partir dos conhecimentos que eu já estudei, eu falo, você quer uma capacitação em gamificação? Você quer uma capacitação em vendas? E aí, eu dou essa capacitação e aí dentro dessa capacitação tem uma oportunidade para falar ali sobre esperança. E aí eu explico o que é o trainee, o que funciona, o que não funciona. E também dentro do trainee a gente fez um employee experience muito rebuscado para a gente conseguir mapear desde quando a pessoa se inscreve no trainee até quando ela termina o trainee. E aí ela passa a ser um colaborador nosso. Mas aí a gente colocou capacitações externas, capacitações internas. A gente teve uma capacitação externa já, que foi com o Tiniel Amorim. A gente tem outra capacitação externa já marcada com o pessoal do Foco Kanban, não, é Foco Ágil, desculpa. E tem 9 capacitações internas que eu tô gravando pro pessoal, que são temas ágeis e temas diferentes. Por exemplo, Discovery, Continuous Delivery, Scrum, Kanban, esse tipo de coisa que geralmente as pessoas não são ensinadas nisso, e é muito importante, eu acho muito fundamental para você saber executar as coisas. Sim. E, cara, eu acho que muito mais importante do que falar resultado é compartilhar desafio, porque resultado é muito capa de revista. Eu acho que tá até lá no futuro, chega lá, botar uma foto, resolver o problema da educação, só que poucas pessoas falam de desafio. Então, acho que o que está muito acontecendo hoje é que o pessoal achando que é fácil empreender, é fácil criar um projeto, é fácil colocar uma ONG na rua, quando na verdade não é. Então, chegar aqui nesse espaço e ouvir mais desafio que você está passando do que resultado é muito mais importante do que realmente falar do próprio resultado em si. Sim. Tem eu acho o principal desafio que a gente enfrenta, e aí eu tenho consciência que a gente vai enfrentar por um longo tempo, é a questão do voluntariado. O voluntariado, ele tende a ser problemático até certo ponto. Ele é positivo em alguns determinados pontos, mas é problemático em outros, porque você não pode criar um plano de carreira em cima de um voluntário. Um voluntário não vai ficar ali 10 anos. Ele fica no máximo 1 ano, 2, quem sabe. É de 6 meses a 1 ano, 2 anos, no máximo, mais. E você tem que considerar muito isso na hora que você estiver preparando uma gestão, por exemplo.
Como é que você vai fazer o planejamento estratégico, sendo que metade dos seus colaboradores que você tem hoje não vão estar daqui a 6 meses? É algo que pesa bastante e que você tem que sempre estar pensando na hora de estar trabalhando numa ONG. Sim. E, Vitor, uma das bandeiras que a gente mais levanta aqui no Start Notes é utilizar a tecnologia para benefício da sociedade. Então, seria a inovação que promove o desenvolvimento do Brasil. Só que, como todo mundo já sabe, para ter um verdadeiro desenvolvimento, tecnologia e inovação, é importante começar pela educação. E o Brasil atualmente ocupa o 57º lugar no PISA, que é uma prova feita que mede o nível de educação. Sim. E o que você acha disso? E o que o Esperança está fazendo para mudar isso? Ótimo. Se eu não me engano, esse ranking, a última vez que eu vi esse ranking, ele estava em 63º, uma coisa assim. Então, aparentemente melhorou. Sinal que a gente, a gente pode ser um pouco otimista daqui para frente. Ou não. Ou vai que foi só uma percepção falha. Cara, você pode repetir só a pergunta? Eu acabei distraindo. Então, o que o Esperança pretende fazer para mudar esse jogo? Certo. Bom, a gente pode pensar em ações para solucionar isso quando a gente pensa nos problemas em si, na quantidade de problemas educacionais que a gente enfrenta hoje. São muitos problemas de uma magnitude muito grande. Então, é um leque de oportunidades muito grande. A gente pode pensar em educação básica, média, superior, livre, técnica, enfim, inclusiva, diversos tipos de educação que a gente pode pensar, e quando você para pensar nela, você vê, pô, tem esse problema aqui, e não é um simples problema, é um grande problema. Tem um slide que eu acabei fazendo para introduzir os trainees sobre educação, e eu coloquei ele cheio de problema. Cheio de problema. E tem muito problema de educação. Acabou que teve uma hora que eu tive que parar de colocar problema, senão não ia conseguir apresentar. Ia passar o dia inteiro apresentando o mesmo slide. A capacitação inteira apresentando o mesmo slide. Então, uma parte essencial para a gente conseguir solucionar esse problema, solucionar o problema da educação, é entender quais são os problemas da educação. Isso vai até Startup Weekend, né? Vamos entender o problema primeiro para depois buscar a solução. E aí depende muito de onde a gente está falando. A gente está falando de educação inclusiva, a gente está falando de educação superior, a gente está falando qual tipo de educação. E dependendo qual tipo de educação a gente está falando, o diálogo que a gente tem que ter é diferente e a gente deve tratar ele como diferente. Hoje em dia, no Esperança, a gente não começou a fazer segmentações de vamos tratar educação nesse ponto aqui ou nesse ponto aqui. O que a gente faz hoje é de acordo com a demanda do município. O que o município precisa? Por exemplo, a gente, vamos dizer que tem um embaixador em Macaé. Qual é a demanda do município de Macaé? A demanda do município de Macaé é que não tem educação inclusiva em nenhuma escola pública. Pô, então a gente pode tratar sobre isso. E aí a gente está, querendo ou não, a gente está atingindo um problema evidenciado que o município evidenciou e está dando meios para que as pessoas daquele município consigam solucionar esse problema. E talvez até criar um projeto em cima disso e continuar solucionando esse problema ao longo do tempo. Quer dizer que a educação nesse município vai melhorar exponencialmente? Não. Mas quer dizer que a gente vai estar fazendo nossa parte ali e quem sabe isso vai estar abrindo portas para melhorar outro ponto educacional. Sim. Infelizmente, esse tema é muito amplo para a gente estar discutindo aqui. Vai ter que ser destrinchado em algumas partes. Com certeza a gente vai continuar conversando sobre educação e inovação. Só que, Vitor, eu gostaria de, já encerrando já o nosso vídeo, que você deixasse algum recado para a pessoa que quer impactar a educação e que quer entrar nesse tema de educação.
que dica você daria para ela? Bom, se você quer entrar, se você quer fazer impacto na educação, a primeira dica que eu dou é se inscreva no nosso trainee. O nosso trainee vai estar aberto em janeiro, e aí você vai poder ter uma experiência na prática de como é, tanto dentro de uma ONG, tanto gerando impacto social dentro da educação, e você pode até vir a se tornar um embaixador depois, se você quiser, criando iniciativas educacionais no município onde você atua. Você pode fazer isso aonde você quiser, é home office, então se você estiver na China e quiser trabalhar com a gente, sem problema nenhum, você que sabe. A segunda é, ter ideias é muito bom. Todo mundo pode ser milionário no Excel. Mas a parte mais legal ainda é na prática. Faça as coisas, se experimente, coloque a mão na massa, porque você vai ver que algumas coisas que você achava não são verdade, e algumas coisas que você não esperava acabam se tornando verdade. Então, às vezes, uma coisa que você acha que vai dar certo dá errado, e uma coisa que você acha que vai dar errado dá certo. Mas, de qualquer forma, tente, porque no processo você vai aprender muito e você vai gerar impacto através disso. Sim. Então, pessoal, quem quiser se inscrever no Processo da Esperança, eu vou estar disponibilizando o link aqui embaixo da descrição do vídeo. Vitor, muito obrigado por ter compartilhado Eu que agradeço. esse assunto. É realmente importante a gente estar conscientizando, cara, até porque para impactar a educação ninguém vai poder atuar sozinho. Então, o que você está fazendo pela esperança é uma coisa realmente importante, um trabalho muito importante para os jovens e para o nosso futuro. Parabéns, muito obrigado. Então é isso, pessoal. Foi mais uma anotação do Start Notes e até a próxima. Falou.